Hello, good morning, how are you guys? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje, a gente vai continuar com as nossas aulas do quarto bimestre e vamos direto ver aquela atividadezinha que a gente fez na aula passada. Vamos lá? Gente, na semana passada a gente viu um pouco sobre o Simple Past, não é? Eu lembrei vocês de que o Simple Past é um tempo verbal em inglês para falar sobre coisas que aconteceram no passado e que se encerraram no passado. Tá bom? Mas, professor, como assim algo que começou e se encerrou no passado? Uma ação que aconteceu no passado e que foi terminada. Tá bom? Por exemplo, eu andei de bicicleta ontem. Bom, eu não estou andando de bicicleta até agora, não é? Então, isso foi algo que aconteceu no passado e ficou no passado, ok? Nesse caso, em inglês a gente vai utilizar o simple past. I, por exemplo, essa frase no simple past. I rode a bike yesterday. Rode é o passado do verbo ride no simple past, ok? É um verbo irregular, por isso que ele tem uma forma própria, tá bom? Mas eu posso também dizer I worked too much yesterday. Eu trabalhei muito ontem, ok? I worked. Work é o verbo no presente. Quando a gente acrescenta o ed no final, como ele é um verbo regular, ele se torna uma ideia passada. Trabalhei. I worked. Ok? Então, ó, corrigindo a atividade, analisem com as respostas de vocês. The verbs in bold express states, action, and events that happened in a specific time in the past. Não é? Nós temos aí o ed, que a gente coloca nos verbos regulares. E nós temos os verbos irregulares, como begin, be, find, ok? Aqui as melhores respostas para cada uma das perguntas. Did Beatrice begin shooting in 2005? No, she didn't. Ok? Terceira questão, ainda falando sobre o Simple Past. Aqui a gente deveria marcar as opções, sublinhar as opções que mais se encaixassem dentro das frases, ó. Finished, ok? Past, did. Inclusive, todas essas aqui falam sobre instruções de como se usar o Simple Past. Lembrando que essa é apenas uma revisão, não é? Qualquer dificuldade sobre o Simple Past, podem falar comigo, tá bom? A gente dá uma revisão. Professor, esqueci um pouco como é que funciona isso. Eu tô passando assim mais rapidamente, porque eu estou contando que essa seja uma revisão. Gente, aqui é a resposta da quarta, ó. Onde colocar cada um daqueles verbos. No caso, era a última opção, tá bom? Forced, ended up, seemed, were, decided, knew, didn't enjoy, was, did, had, got, felt. Ok? E aqui o outro texto. Mas, como eu acabei de falar, se vocês tiverem alguma dúvida maior sobre o Simple Past, só perguntar e a gente faz essa revisão mais elaborada, tá bom? Bom, gente, na aula passada eu também tinha passado a primeira questão para vocês, tá bom? Mas como a gente não viu o áudio,
eu vou enviar novamente o áudio. São áudios diferentes na primeira e na segunda questão, tá bom? Vocês vão escutar esse áudio direitinho para responder mais uma vez a primeira questão e para dessa vez colocar em ordem o diálogo que está colocado aqui, o texto, na verdade, que está colocado aqui na segunda questão, ok? Bom, aqui a gente tem uma pequena lição, na verdade, ó. Which photo best represents the results of the research from the Netherlands? Why? Talk to your classmates. A gente não vai conversar com os nossos colegas de classe, mas vocês podem responder essa pergunta no caderno de vocês. Qual foto melhor representa os resultados da pesquisa da pesquisa de Netherlands? Netherlands é como são chamados os Países Baixos que ficam ali naquela região da Europa, onde a gente encontra próximo à Inglaterra, tá bom? A Holanda, fica por ali, tá bom? Vocês vão dizer, na opinião de vocês, de acordo com os áudios que vocês escutaram, tá bom? A lição que eu estava falando, na verdade, é sobre pronunciation, ok? Nós temos aqui, ó, todas essas palavras que terminam com ed no final, tá bom? Todas essas palavras, obviamente, elas estão no passado, são verbos regulares, tá bom? Want, que é o verbo querer. Aqui nós temos wanted, que é quis ou queria. Close, que é fechar. Aqui nós temos closed, que é fechei ou fechado. E aqui work, e depois nós temos com o ed worked, que é o verbo trabalhei ou trabalhado. Qual a diferença entre eles? Gente, nós temos 3 tipos de sons para finalizar esses verbos, para pronunciar corretamente esses verbos. Vocês lembram quando eu falei para vocês que alguns sons, algumas consoantes e vogais, eles fazem vibrar as nossas cordas vocais? Se você colocar a sua mão aqui na sua garganta e você falar as vogais a, e, I, O, U, você vai perceber que há uma vibração na sua garganta. Essa vibração é produzida pelas cordas vocais, tá bom? A gente chama esses sons de sons. A gente chama esses sons que fazem vibrar a nossa garganta, que fazem vibrar as cordas vocais, de sons vozeados, tá bom? Por outro lado, se você colocar a mão na sua garganta e você falar aquele som de C, sabe? Quando a gente fala K, K, só que você só fala o C, sem falar o A. Perceba que não vibrou de forma alguma. Agora o som do S. Sa, 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 sa. Né? Já esses sons não produzem vibração, ou seja, não são vozeados, tá bom? A grande diferença aqui é que quando um som ele não é vozeado, como por exemplo aqui no final nós temos a palavra work. Repitam comigo, work. Agora repitam com a mão na garganta, work. Esse som final produziu alguma vibração na garganta? Não, não é? Já que não produziu, esse ED ele vai ter som de T. Worked, worked. Tá bom? Worked. Agora aqui, ó, nós temos a palavra close. Close. Repitam comigo agora com a mão na garganta. Close. Houve uma vibração no final da palavra?
close. Ouve. Então, já que ouve, a gente vai pronunciar com som de D. Closed, closed. Olha a diferença. Worked, closed. Ok? Por último, nós temos as palavras que terminam com o som de T e com o som de D. Por exemplo, want, want. Tá bom? Want termina com esse sonzinho de T. Para essas palavras que terminam já com esses dois sons, a gente vai acrescentar o ud, ud. Então vai se tornar wanted, wanted, ok? Com a prática, a gente vai aperfeiçoando isso, tá bom? Vocês vão fazer um pequeno exercício com essas palavras aqui, escutando o áudio que eu vou mandar, tá bom? E vocês vão tentar descobrir qual dessas 3 terminações essas palavras aqui tem, tá bom? Então, prestem bastante atenção, escutem com bastante atenção e não tem problema se errarem. A gente vai refazer essa atividade na correção na semana que vem e vai perceber direitinho o som de cada um. Então, tchau. Qualquer dúvida podem chamar no privado e eu ajudo vocês. Bye bye and I miss you.